Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Estamos aqui no terceiro domingo, eu, a Teca e o Antônio e o Cacá, né, trazendo para todos nós reflexões, né, em torno da doutrina espírita, procurando entender, né, Teca, o Evangelho de Jesus, e contamos sempre com a participação desses queridos ouvintes que estão conosco já há muito tempo, e quem está chegando agora, nossas boas-vindas, né, Teca? Bom dia. Uma manhã de bastante aprendizado, bastante entendimento, e que possamos estar sempre juntos. É uma alegria estar aqui falando para vocês hoje. Verdade. E o meu querido amigo professor Antônio, eu tenho uma veneração pela profissão de professor, como Cristo era para nós, né, Antônio? Foi um professor. Exato. Como Kardec também, tantos espíritos superiores. Eu costumo dizer, professor Kardec, mestre Jesus. Um bom dia a todos, meus queridos ouvintes, que possamos nós, nesses instantes que estaremos juntos, elevarmos sempre o pensamento a Deus, e nas nossas lições que irão se apresentar na manhã de hoje, possamos aprender um pouco mais desse sentimento do amor do Cristo por todos nós. Sempre é bom lembrar também o Cacá conosco aqui, ajuda nas reflexões de preparação do programa, né, pessoal? E esse programa que está sob a responsabilidade do Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, já há muitos anos aqui na Rádio Londrina, com vários grupos trabalhando aqui todos os domingos, das 8h30 às 9h30, com esse objetivo, né, de fazer que cada um de nós desenvolva essa convicção tão propalada, né, Teca, por Kardec, que cada um vai desenvolver a sua fé, a sua crença, à medida que amplia o seu conhecimento das coisas espirituais. Esse é o objetivo. A gente não está aqui estudando, meditando com vocês, não é para convencer ninguém, pelo contrário. Apresentar uma proposta de uma visão sobre o Evangelho de Jesus, através de postulados, de informações que nos chegaram no final do século XIX, coordenadas pelo próprio Cristo, o Espírito de verdade, e que Allan Kardec, um cientista, um pesquisador da França, né, se predispôs a fazer esse papel. Né? Durante, então, mais de 10 anos, Kardec, através de reuniões familiares e na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele elabora mais de 23 obras que estão aí à disposição de todos a partir do aplicativo gratuito desenvolvido pelo Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec de Curitiba, que reuniu pessoas do mundo todo e coloca todo esse material disponível, né, as obras de Kardec, no original francês e em mais 9 idiomas, inclusive o português. Então quem quiser, baixa no seu celular, baixa aí no seu computador e vai ter todo esse material, né, Teca? Importantíssimo para quem quer conhecer um pouco mais do Espiritismo. Lembrando sempre que todos temos nosso livre-arbítrio, né, nossa livre escolha. A gente faz um programa levando, né, os ensinamentos de Jesus na visão espírita, os ensinamentos de Kardec através das obras básicas e de outras obras que a gente às vezes comentam aqui. Mas isso, na verdade, de cada um se aprofundar, conhecer, entender, né? Porque muitas vezes a gente fala algumas coisas sem o conhecimento, e isso é muito ruim, né, Miguel? Olha, todos aqui, né, Antônio, somos aprendizes, né, somos estudantes. Então, exato. O professor é Jesus, o professor é Kardec, e nós aqui estamos na escola da vida. No planeta Terra. Essa escola que também serve de hospital e de prisão para todos nós. Sim. É verdade. Isso é uma verdade. Uma escola é um hospital, uma prisão, depende da situação que estejamos vivenciando. Mas sempre necessária a nossa evolução. Claro.
Pessoal, e como primeiro momento, perdão, hoje nós temos no Momento Espírita quando se faz noite nas almas. Na noite que parecia de infinitas tristezas, ante as palavras proféticas do Mestre, uma nota de esperança. Uma esperança que não apenas bruxuleia como uma chama tímida, mas incendeia corações ante a perspectiva deslumbrante. Jesus se despedia dos amigos. Eles o sentiam. Jamais, mesmo no reduzido círculo apostólico, suas instruções haviam soado tão prenunciadoras de dores futuras. A ceia pascal, que lembrava a libertação da escravidão do Egito, que falava de um Deus que havia olhado para o seu povo e o havia abrigado em seu amor, fora povoada de atos, nem por todos percebidos. As palavras caíam naqueles corações que se indagavam. O que faremos quando ele se for? Ele é a nossa fortaleza, nosso refúgio. Que faremos depois? Eles haviam deixado seus afazeres, seus lares, para estarem com ele, que lhes acenara com um reino jamais conhecido. Algo totalmente diverso do que viviam naqueles dias de domínio romano. No entanto, aquela despedida os atemorizava. Filhinhos, ainda por um pouco estarei convosco. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Então, o poeta de um reino ainda não alcançado ergueu a súplica ao Pai, e nos versos da sua oração brotaram flores de esperança. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste e guardaram a tua palavra. Agora, já tem conhecido quanto tudo que me deste provém de ti. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Pai, aqueles que me deste, quero que de onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a glória que me deste. Porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Como uma suave balada, a rogativa acalmara aqueles corações. O bom pastor os entregava em totalidade ao Pai amoroso e bom, e prometia que estaria sempre com eles. Que mais poderiam almejar, se não estar com Ele, na glória, na dor, onde quer que fosse, e como fosse? Quando a voz se calou, permaneceram todos mudos. Nada mais havia para ser dito. A declaração fora do mais puro amor de um ser aos seus tutelados. Por isso, quando se fez a hora, eles saíram a pregar as belezas do reino dos céus, desejando atrair todos para ele, a fim de que gozassem da mesma felicidade que lhes invadia as almas. Na noite pandêmica que nos assombra, lembremos:
O pastor está conosco. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de abertura do Momento Espírita, né? Ela é vinculada todos os domingos, independente do grupo, né? Ela é apresentada. É um trabalho da Federação Espírita do Paraná já há muitos anos. E eu acredito que são mensagens assim curtas, mas que trazem uma profundidade muito grande. E essa nos fala disso, né? Da presença não só do Cristo, mas dos seus missionários, dos seus apóstolos nas nossas vidas, né? O título parece que não coaduna muito com a mensagem, né? Porque falou do Cristo o tempo todo, da sua presença, né? E eu aproveitei aqui para fazer uma reflexão, né? O título é Quando se faz noite nas almas. Se a gente transformar isso numa interrogação, a resposta é simples, é quando, né, Teca, a gente se afasta das leis de Deus, né? Para ser resumido e sintético, né? Quando a gente sai do bom caminho, aí as dificuldades aumentam, né? Algumas incertezas, né? E a gente acaba ficando meio parece que sem caminho, sem chão. E aí a gente não pode esquecer, quando ele como fala ali, né, Jesus falando, ele falando do Cristo, tudo, e a gente também não pode esquecer, né, que foi ele mesmo que falou, né, que eu não vos deixarei órfãos, eu vou estar convosco até toda a eternidade. Então, busque a Deus, busque a Jesus, né, na hora em que você sente que as suas noites, né, a sua alma está escura, né, que você está em dúvida, com incerteza. Ele vai estar sempre com nós. E a gente também não pode esquecer que, além do Cristo, né, nós temos sempre do nosso lado também o nosso protetor, né, o nosso anjo protetor, que está ali para nos auxiliar, nos direcionar, nos intuir. A gente não pode esquecer isso, né, Miguel? E que mensagem, né, Antônio, linda para esse momento de Natal que a gente está vivendo, né, Antônio? Exato. Noite nas almas é aquele momento em que era de muita dor e de muito medo. Como viver sem ele? Porque os discípulos só pensavam na questão material, no Cristo vivo em matéria. E para que ele mostrasse a realidade espiritual, era necessário que viesse a morrer. E não era muito difícil isso acontecer devido ao comportamento dele diante de homens tão brutos que estavam no poder naquele período, em que o achavam uma pessoa que poderia tomar o poder. E noite nas almas é essa dor, é esse comportamento do homem violento que causa medo e nos traz insegurança. Mas a nossa fé tem que ir além da escuridão, porque Deus está sempre conosco. E Jesus, como ele disse na sua oração final ali, obrigado por ter permitido trazer esse amor para eles, né? Para nós, né? Para que nós sintamos esse amor que ele tem por nós e possamos viver esse amor. E aí vai depender de nós, da nossa atitude, da nossa escolha. O que é que nós vamos escolher? Como disse a Terezinha, nós somos livres, nós temos livre-arbítrio. Então, sejamos livres para escolher o amor de Deus em Jesus em nossas vidas. Um dos objetivos desse trabalho, do programa, é transformar. É claro que cada um deve fazer esse trabalho de transformação da fé vacilante, né? A fé frágil, para a fé robusta, para a fé raciocinada. É isso que cada um de nós, você amigo ouvinte que está nos acompanhando, né?
Você vai fazer esse trabalho no seu coração, na sua mente, à medida que você recebe novas informações, e não há problema nenhum disso em mudar ideias, né, Antônio? A gente está aqui para isso, né? Estamos aqui para aprender. Para transformação, né? E o que nós estamos estudando no terceiro domingo, né? Que é quando Jesus parte, né? No livro de Caibar Schutel, Vida e Atos dos Apóstolos, nós estamos acompanhando o trabalho de Paulo, né? Que era Saulo. E a gente tem aprendido muito aqui, ele que trabalhou principalmente com os gentios, né? Ele que não conviveu com Cristo, né? Mas teve momentos de convivência com ele, né? Quando ele aparece para ele espírito, né? As portas de Damasco, que é um feito fantástico. E hoje nós estamos estudando Paulo em Corinto, né? Que está lá no Evangelho, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versículo 4, que o Antônio vai ler para a gente, o trechinho aqui. O primeiro versículo até o 4. Até o 4, né? Mas eu vou já começar, que já vai fazer o gancho com esse texto, um comentário que o próprio Caibar faz em relação a esse enunciado no Evangelho, dizendo assim: o trabalho de Paulo estava produzindo muitos frutos quando Jesus, o Senhor, lhe apareceu novamente para animá-lo ainda mais e dizer-lhe: olha o Cristo, né? Ele voltou várias vezes depois, ficou com os apóstolos muito tempo, e em especial para Paulo, porque fazia esse trabalho de fundar igrejas, de levar a mensagem para os outros povos, né, dizendo-lhe: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém te porá as mãos para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade, né, que também está ali na sequência do Evangelho, né? Então vamos ver agora o que diz o evangelista Lucas, né, a respeito dessa passagem. E está lá na Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 18, versículo 1 ao versículo 4. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e foi a Corinto. Achando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, recém-chegado da Itália, e Priscila, sua mulher, por ter Cláudio decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Foi ter com eles, e por ser do mesmo ofício, com eles moravam, e ali trabalhavam, pois o ofício deles era fabricar tendas. Todos os sábados discutia ele na sinagoga e persuadia a judeus e gregos. Tá aí, Teca, né? O nosso texto de análise de hoje, né? Sim, Paulo em Coríntios. A gente vê aqui nessa descrição de Lucas, quando ele está falando de Átila e Priscila, que é Prisca, a gente vai ver no livro também escrito como Prisca, e a gente vê que esses dois já eram conhecidos de Paulo. Eles se reencontram em Corinto, mas eles já se conheciam, né? Eles estiveram quando Paulo, logo depois da conversão dele lá na porta de Damasco, um tempo depois ele se retira, né? Ele, como diz assim a gente no ditado popular, ele sai de cena e ele vai para o deserto, né? No deserto, no oásis de Dan, e lá ele fica com Átila e Prisca e travam ali uma amizade bastante forte, e é onde ele estuda, né, a vida de Jesus. E aí o que a gente vai destacar também nesse texto, que é importante, assim, Corinto era uma cidade que, para Paulo, foi assim fundamental para o seu ministério, né? Porque Corinto, quer dizer, lá em Corinto, coitado, Paulo enfrentou vários desafios, mas também como ele já enfrentou em outros locais, né? Mas ali também ele tinha que passar por vários desafios, mas ali ele estabeleceu então uma igreja forte, né? E ficou lá por bastante tempo. E essa igreja, ela é importante, está lá. Você vai ver ela lá no Novo Testamento, falando muito a respeito de Corinto. E é em Corinto também que Paulo vai escrever as cartas, as epístolas.
E é lá em Corinto que ele escreve a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, né? Mas outra coisa que a gente chama atenção aqui no texto é sobre o ofício, e que depois Caibart Schutel vai falar aqui que eram obrigados a ter um ofício. Olha que interessante, né? Eles tinham o ofício de tecelão, tanto Áquila, Prisca como Áquila, Prisca e Paulo, eles eram tecelões. E aí, quer dizer, e a gente vê assim que lá naquela época, essa coisa do trabalho, do ofício, era passado de pais para filhos. E a orientação era que eles tinham que ter esse ofício, esse trabalho, para que eles não fossem pesado a ninguém. E Paulo chega a falar isso, né? Ele fala que isso daí não fazia ele pesado a ninguém, né? Porque eles trabalhavam, e numa hora de uma emergência, alguma coisa, eles não passavam apertado, porque eles tinham, né, Miguel, alguma coisa para se sair. Um ponto em comum no trabalho material, né? Vamos assim dizer, que é o que Caibart vai destacar aqui. Eu queria reforçar, pessoal, essa estada dele, como a Teca colocou, em Corinto, né? Vamos imaginar uma cidade, a gente junta o Rio de Janeiro e São Paulo, então faz uma cidade só, e é uma cidade muito materialista, né? Com prazeres, com praias fantásticas, né? Com gente de todo lugar. A gente sabe aqui que o Rio de Janeiro recebe o pessoal todo do Nordeste, né? Eles chegam até ali, não chegam muito a São Paulo, e aqui no Sul muito menos por causa do frio, né, Antônio? Antônio é de lá, sabe como é que é. Agora, vamos imaginar uma cidade desse porte, muito voltada ao materialismo, aos prazeres da matéria, e ali onde Paulo vai pregar o Evangelho. E encontra esse casal que havia sido expulso de Roma. Por quê? Porque o imperador Cláudio achou que não só o casal, mas os judeus estavam transformando a cidade, levando a mensagem do Cristo, que ele só fazia crescer, né? Então, vamos trazer para os nossos dias, pessoal, a nossa dificuldade muitas vezes que nós temos de falar do Evangelho de Jesus, independente da crença, porque numa família, ali nós vamos ter pessoas de outras doutrinas, outras religiões, católicos, protestantes, evangélicos, né? Pessoas que não professam nenhuma convicção religiosa, e a dificuldade que nós temos para falar, e nós devemos falar. Agora, o problema é como falar, né? Então a gente não pode se omitir, mas também não pode tentar convencer. Então, essas épocas como o Natal é propícia para isso. Não deixemos de levar a mensagem cristã, né, sem o partidarismo religioso, né? E aí a gente isenta o espiritismo, porque ele, na sua essência, é filosofia e ciência. A gente sempre destaca isso aqui, porque ele entrou no Brasil como religião, porque a Constituição dava cobertura para isso, mas na terra de origem dele, na França, na Europa, em outros pontos do mundo, ele é visto como filosofia espiritualista, como ciência espiritualista. E é nisso que a pessoa se apega fora do Brasil. No Brasil, ele é visto como religião, sem problema, desde que a gente conheça a sua essência, né? Então, esse trabalho é de todos nós, todos somos pregadores. E Caibart, e o próprio texto evangélico vai destacar que Corinto era uma cidade muito próspera materialmente, mas de baixo critério moral. Baixo critério moral, isso está lá. Quem tem a Bíblia King James atualizada, vai ver nos comentários lá dos estudiosos que elaboraram essa Bíblia, essa característica da cidade, sem problema, né? Porque é muito fácil nós falarmos, né, Antônio, fazermos uma exposição doutrinária na casa espírita, na igreja que a gente frequenta, no templo, no culto. Agora, vá falar num local onde não se tem isso, onde a pessoa está apegada à matéria, né? Duvida de Deus. E aí, como falar? Como enfrentar isso? É o que Paulo vai fazer nesse 1 ano e meio, né, Teca? Que ele fica ali em Corinto e faz de Corinto uma base sua, né? Não só física, mas também através de cartas, comunicando-se com os outros grupos. Isso. A importância do trabalho é revelado aqui por Paulo. Porque Paulo, ele quando ele diz que ele não pesava a ninguém, ele tinha o seu ofício, a sua profissão, que era tecelão, e ele encontrava tempo para fazer o trabalho espiritual. Mas
ele estava muito preocupado justamente por isso. Ele não encontrava jeito de ir em tantos lugares ao mesmo tempo. E é nesse período que, como disse a Terezinha, que ele começa a escrever as cartas por uma influência espiritual de Jesus, que chega até ele e diz que ele precisa conhecer as forças do Espírito. E as forças do Espírito estão justamente nesse trabalho de escrever as cartas e ser endereçada às comunidades que estavam sendo, eu falo comunidade, o Terezinha e o Miguel falaram igreja, mas é a mesma coisa, que eles estavam fundando naquela época, né? Eles estavam congregando novos adeptos ao futuro cristianismo. A crença que Jesus estabeleceu com a sua passagem aqui, no sentido de que nos renovemos o coração, porque essa crença se baseia principalmente na nossa renovação, estar sempre aberta à renovação dos sentimentos. E essa dificuldade ele encontrou que ele pensava, como fazer esse trabalho agora? Eu tenho o meu ofício e tal, e como eu vou ter tempo de ir a tantos lugares ao mesmo tempo? Ele pensava, né? Isso foi resolvido com as cartas, né? Com as cartas que eram endereçadas às comunidades. E a primeira é os Tessalonicenses, que é escrita lá em Corinto, e aí começa a divulgação se ampliar cada vez mais. E olha, hoje, né, Antônio, a facilidade que nós temos da comunicação, isso, né? São as cartas eletrônicas hoje, né, Teca? Seria Sim. uma live. Seria o equivalente a uma live hoje. Se tivesse Paulo nos dias de hoje, ele faria uma live para as comunidades diferentes e todo mundo estava assistindo pela internet. É verdade. E o destaque que Caibar vai dar para esse texto, pessoal, ele vai destacar o trabalho, né? Que inclusive é uma lei moral estudada por Kardec, apresentada por Jesus, né? E ele deixa claro a diferença entre o trabalho espiritual e o trabalho material. Um cuida do espírito e o outro cuida do corpo, né? E há o comentário, né, que Paulo adota essa postura ética, né, de algumas escolas rabínicas, inclusive da época, que não se preocupavam com o lucro que dava o ensino das Escrituras, né? Então, a crença de Paulo é que a pessoa devia ter um outro ofício, e o exemplo maior é o próprio Cristo, né, que foi artesão, né? E a gente vê ele trabalhando como assim, consertando as coisas, né? Herdando o ofício do pai, que era carpinteiro. Até né? para que esse trabalho espiritual seja feito de graça. Sim, exatamente, mas separando os dois trabalhos. Sem nenhum rendimento. Né? O outro, o espiritual, né, Teca? Esse, a gente tem a máxima que dá de graça o que de graça recebeste. Então, esse trabalho espiritual, pessoal, enquanto o trabalho material envolve uma especialização, né, uma profissão, nós nos esforçamos por um determinado conhecimento e aplicá-lo na matéria, o espiritual pega o nosso arquivo de existências passadas, traz para a nossa convivência outros espíritos, ele é muito mais amplo. Então é bom a gente ter bem definido essa característica do trabalho que o próprio Espiritismo vem aprofundar nos seus postulados, né, Teca? É verdade. Aqui no texto, Caibar, meu Deus, eu falo Kardec, Caibar vai dizer, o apóstolo Paulo, segundo parágrafo, desde o início da sua carreira apostólica, dedicou-se ao seu ofício para poder se manter independente. Olha o trabalho dá essa independência, né? E do que lhe sobrava, ele repartia com seus companheiros mais necessitados e pobres. E aí, a hora que eu estava vendo isso daqui me lembrou a questão 685 do Livro dos Espíritos, lá na lei de trabalho, quando ele vai falar limite do trabalho e repouso, ele vai, Kardec pergunta, né, para os espíritos se o homem tem direito ao repouso em sua velhice. Mas daí ele faz uma outra pergunta na sequência, dizendo assim, mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver? Mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver e que não o pode?
E aí os espíritos vão dizer, ó, o forte deve trabalhar pelo fraco, e na falta da família, a sociedade deve tomar-lhe o lugar. É a lei da caridade. A caridade que Paulo pregava o tempo inteiro, e que era o que ele fazia aqui, ó, ele trabalhava, mas ele não trabalha só para si. Ele trabalhava e ele, aquilo que ele, para ele era sobra, ele dividia com os necessitados, com aqueles que precisavam. Ele tinha essa preocupação. E mais lá na frente, gente, o Carbar vai dizer assim, ó, a independência do homem se revela também pela sua ação no trabalho. O trabalho é fonte de todo bem-estar e progresso. E a gente continua lá na questão do Livro dos Espíritos. E a gente vê então lá no comecinho, quando ele fala para a gente da necessidade do trabalho. E ele vai falar assim, que o trabalho é uma lei natural, é uma lei da natureza. Então, é necessário que nós trabalhemos, né, não ficando assim naquela ociosidade. E ele continua na pergunta seguinte, falando, então ele fala assim, mas não se deve entender pelo trabalho senão ocupações materiais, que era o que o Miguel estava comentando ali agora há pouco, né, que a gente tem que se preocupar com o trabalho material, mas também o trabalho espiritual. Eles não são independentes, assim, um tem que estar associado ao outro. E aí ele vai dizer assim, não, o espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Não é, Miguel? Miguel está rindo. Toda ocupação útil é trabalho. Eu gosto dessa frase. Para mim é a frase que marca, perdão, pessoal, essa segunda lei divina. Eu atrapalhei a Teca aqui agora um pouquinho, porque eu queria ver que lei que era. Porque no Livro dos Espíritos, Antônio, a gente tem lá na terceira parte, na parte das leis morais, nós temos a lei divina ao natural, que é o primeiro capítulo. Isso. Depois seguem-se 10 capítulos. A de adoração. A lei de adoração é a primeira lei, mas é o segundo capítulo. E a lei de trabalho vem logo na sequência. É isso que eu queria ver ali, qual que era a lei do trabalho. Terceiro capítulo. É a segunda lei. Então, acima da lei de adoração a Deus, vem a lei do trabalho. Lei do trabalho. Por isso que já é uma sequência. Para ver a importância dela. E quando ela citou essa passagem aí daqueles que não têm força, que chega o idoso, o Kardec perguntou, mas a pessoa que chega numa idade avançada e não tem mais força, ela não tem força para trabalhar. Aí os espíritos respondem, vê como a lei de Deus ela é ampla, que tem que se existir a sociedade com a lei de caridade para servir e ajudar aquele que não pode trabalhar. Sim. Para o seu sustento. Aí entra a história do governo, que tem aposentadoria e que tem tantos benefícios, são poucos, valores pequenos, mas isso parte da lei de Deus, que o homem muitas vezes se utiliza de maneira equivocada. Mas os benefícios que tem aí hoje, uma aposentadoria, um bolsa isso, um bolsa aquilo, isso parte de uma lei de Deus para aquele que é mais fraco. Se hoje o homem faz um erro em usar essas leis, aí não é a culpa da lei, mas sim da falta de moralidade nossa em querer benefícios quando nós temos forças para trabalhar. Então, nós temos que buscar o nosso sustento, o que nós diz até uma frase assim, que se nós não trabalhamos, nós não podemos comer. Bem simples assim, isso aí está nos antigos, isso aí. Isso é uma mensagem até de São Luís, que está lá na Revista Espírita, que ele fala isso. Se você não trabalha, você não tem direito de comer. Bem forte isso. A gente vai encontrar isso também na literatura espírita, na Revista Espírita. Olha, é interessante quando a gente fala isso. Nós vivemos em sociedade, e a lei de sociedade é uma das leis também, que está ali na parte moral. Só que antes da família maior, que seria a sociedade, onde a gente está inserido, né? Nós temos o grupo menor, que é a família, onde a gente chega. Então o trabalho todo começa aí.
no pequeno para depois ir para o grande. Casimiro Cunha tem um texto muito bonito no livro Cartilha da Natureza, que eu gosto muito, que fala, antes da gente fazer o trabalho no campo, no sentido mais amplo, como você diz, Antônio, você tem que cuidar primeiro do teu jardim. Cuida primeiro do teu jardim. A hora que você tiver belezinha com o teu jardim, conhecendo o que você tem que fazer, aí sim. Então, a gente começa na família, começa na gente, começa na família e aí vai expandindo, né? Esse texto de hoje, pessoal, nos traz muita reflexão, até por um final de ciclo, né? É comum esse final de ano as pessoas, né? Vamos fazer o planejamento para o ano que vem, né? Como se tivesse assim uma barreira, assim, termina um ano, começa outro. Não, é tudo uma continuidade, né? Mas eu queria trazer para vocês, eu acho que um livro fantástico também relacionado com esse trabalho de Paulo, é o livro Viagem Espírita em 1862, que Kardec apresenta, né, a todas as pessoas, está lá na Revista Espírita, mas ele fez um livro à parte, com a viagem de 1862, que ele faz no período de férias da sociedade, que ali é o verão da Europa, né? Agosto, setembro, né? E ele aproveitou esses momentos para fazer 5 viagens. Né? Imagina naquela época, com toda a dificuldade, onde o trem ia 50 km por hora, quando ele ia de trem, né? Quando não ia de cavalo, né? Então vale a pena ver como é que Kardec também se preocupava com o movimento espírita, porque são duas coisas distintas: a doutrina espírita, o espiritismo, que é uma doutrina consolidada, e o movimento espírita. O movimento espírita são as pessoas vivenciando de acordo com as suas características locais, regionais, né, a doutrina colocando em prática. Então Kardec ia ver e ele se surpreendia de ver como a doutrina crescia, principalmente na classe operária, naqueles que mais sofriam, porque entendiam muitas coisas. E eu trouxe aqui um texto que está logo numa das reuniões que ele faz, né, que eu gostaria de ler para vocês rapidamente, dentro do nosso tempo aqui, que ele diz assim, ó: no estado atual das coisas aqui na Terra, e a gente pode aplicar nos nossos dias de hoje, qual é o homem que não tem inimigos? Para não os ter, fora preciso não estar na Terra, por ser esta a consequência da inferioridade relativa do nosso globo e da sua destinação como mundo de expiação. A expiação, pessoal, a gente tem esclarecido que está ligado ao nosso passado, as várias encarnações que a gente teve, e agora estamos tendo a oportunidade de resgatar isso dentro, né, Antônio, da justiça e da misericórdia de Deus, principalmente da misericórdia, né? Graças a Deus. Para isto, segue Kardec dizendo, bastaria fazer o bem? Olha só a pergunta que Kardec faz. Não, o Cristo não está aí para o provar? Se, pois, o Cristo, a bondade por excelência, foi alvo de tudo quanto a maldade pôde imaginar, por que nos admiramos de que assim suceda com aqueles que valem 100 vezes menos que somos nós, né? Então a gente aqui, gente, a maioria das coisas vão ser atribulações, mas já não pode perder a fé. E Kardec segue dizendo, o homem que pratica o bem, isto dito em tese geral, deve, pois, esperar contar com a ingratidão, ter contra ele aqueles que, não o praticando, são ciumentos da estima concedida aos que o praticam. Olha só, ele vem dizer aqui pra gente, pessoal, que quem está no caminho do bem vai receber essa ajuda do plano espiritual, claro, porque está propagando a mensagem divina. Conexão com a mensagem do momento espiritual. Exatamente, do começo, né? Olha, ele diz assim, os primeiros, né, não se sentindo fortalecidos para se elevarem, porque ainda presos à matéria, procuram rebaixar os outros ao seu nível, pondo em xeque pela maledicência ou pela calúnia aqueles que os ofuscam, né? Eu vou parar por aqui, que fica para a gente refletir, né? Quanto mais a gente se volta ao bem, né, Teca, mais dificuldade a gente vai encontrar por aqueles que estão na nossa família, por aqueles que estão no nosso trabalho, por aqueles que a gente conhece, mas isso faz parte do trabalho. E quanto mais a gente se volta ao bem, né, então, mais ajuda espiritual a gente vai ter. Isso aí é da lei. Então a gente que escolhe, como diz a Teca, a decisão é nossa. É bem isso mesmo. A gente tem que estar preparado para o que tem ali do nosso lado, o que está ao nosso entorno, né? Muitas vezes a gente acha dificuldades. E é bem assim, eu me recordo de uma historinha, até que eu li, o Miguel estava falando isso aí, eu estava me lembrando, de uma pessoa assim, ela trabalhava, né? Estava assim num balcão, atendimento ao público,
E ela sempre trabalhava e atendia essas pessoas assim com bastante carinho, né? Com bastante paciência, disposição. E aí um dia ela estava reclamando com um companheiro e dizendo assim: puxa vida, mas tudo que chega aqui me procura e vem em cima de mim. Por que não divide um pouquinho e vai para os outros, né? Mas só vem aqui. Aí a pessoa falou para ela assim: olha, talvez eles vão por você exatamente pela forma com que você os trata, né? Trata com carinho, com respeito, eles vão procurar você e não outro. Eu falei: mas dessa forma, eu estou trabalhando o dobro e eles estão ganhando, nós estamos ganhando a mesma coisa e eles não estão trabalhando, né? Mas são as pessoas que estão ao nosso redor, mas a gente está aprendendo. Com todos eles, mesmo com aquele que não está trabalhando, aquele que está trabalhando, a gente está aprendendo, a gente está crescendo, né? Está evoluindo. Então, as dificuldades, e aquela coisa, né, como eu estava falando assim, olha, quando você começa a fazer muito bem, dá a impressão assim: puxa vida, agora que eu conheci a doutrina espírita, que eu estou indo tão bem, parece que tudo está me acontecendo. É exatamente, você está sendo testada, né, para ver se é isso que você quer, se você tem força, se você está mesmo resiliente para tudo aquilo que está acontecendo, vai acontecer. É exatamente assim. Todo mundo fala, a partir do momento que eu comecei a entrar numa religião, parece que tudo começou a acontecer na minha vida, né? Quando você é ignorante, você vai levando tudo assim, ó, os trancos e os barrancos. Mas quando você já tem um conhecimento, você já tem uma certa disciplina, você presta mais atenção às coisas. Então a impressão que dá assim, que as coisas estão vindo mais para você, porque você já começa a pensar, questionar, meditar. Então você começa já assim a achar aquilo que você resolveria tudo no tapa, você começa a meditar. Então aí você vê o problema, né? Eu acredito que seja mais ou menos isso daí. E aí a coisa acontece, né? E a fala do Kardec, né? Nós somos 100 vezes menos que Jesus. Jesus passou por isso, você não quer passar? Sim. Nós somos 100 vezes menos. Lógico que nós vamos passar muito com mais dificuldade por falta de preparo, né? Como essa história que você conta, né? Eu tenho o meu salário pelo meu trabalho material, mas o meu trabalho espiritual, aquele trabalho que é ser útil ao meu próximo, muitas vezes com uma palavra, esse meu trabalho ele não tem remuneração. Não. Ele deve ser feito de graça. Exatamente. De né? graça, dá de graça aquilo que tu Que de graça recebesse. E eu comentava com a Teca, né, do salário da profissão técnica, né, que Paulo prega isso aí, né, cada um deve viver do seu trabalho profissional. E em relação ao salário religioso, né, e aí a gente lembra de alguns vultos, né, que nem o próprio Chico, que ele trabalhava como funcionário público, isso, né? no Ministério da Agricultura. Exatamente, se aposentou e aí exerceu plenamente a atividade religiosa. O próprio Divaldo também, ele até conta umas histórias que ele confundia o que era encarnado com o que era desencarnado. Exato. Ele pedia para uma pessoa ajudar ele. Para ajudar. Verdade. E eu lembro, sim, eu lembro também, como eu morei na Espanha um tempo, a Dona Amália Domingos Soler, que é o espírito guia da Espanha, né? E ela, a vida dela é muito bonita, a gente estudar no sentido assim da doação. Ela sempre teve problema de visão, de vista, né? Tanto que a mãe dela, preocupada com isso, ensinou a ela o ofício da costura desde cedo, né? E ela, muito letrada, ela passou, depois que a mãe se foi, ela passou a viver da venda de poesias e bordados, né? Até que um grupo de Barcelona, ela nasceu em Sevilha, morou em Sevilha, depois foi para Madrid e tal. E em Madrid ela conheceu o Espiritismo, ou em Barcelona, agora eu não tenho certeza, né? Mas um médico materialista que cuidava dos olhos dela apresentou um jornal espírita e ela se encantou, conheceu a Federação Espírita Espanhola e a partir daí a vida dela se transformou. Por quê? O pessoal levou ela para Barcelona e falou: olha, aqui no centro você vai trabalhar com os espíritos, deixa que outras pessoas vão escrever, outras pessoas vão bordar. Agora, contato com os espíritos como você tem, só você. Então, nós precisamos desse seu ofício, vamos dizer assim, espiritual, né? E foi onde ela se realizou. E aí nós temos Memórias do Padre Germano, que é um livro fantástico de se ler, e outras obras da Dona Amália, que fez com que ela ajudasse a divulgar a doutrina espírita numa época, pessoal,
onde a igreja não queria saber de perder adepto, né? E estava perdendo pela própria característica da evolução das informações e dos espíritos que estavam chegando, né? Então eu lembrei desses exemplos que nós temos na vida, né, Antônio, que nos ajudam a entender melhor o quanto a gente deve se dedicar à nossa profissão, de manter o corpo, manter a vida, e também não se esquecer da nossa essência espiritual e fazer o trabalho de graça que a gente se propôs a fazer antes de encarnar. Exatamente. Tanto que Carvalho vai dizer aqui, né, não te interrompendo, né, Antônio? Ele diz aqui, assim, há tempo para tudo, e assim como há tempo para o trabalho espiritual, também há tempo para o trabalho material, né? Então a gente tem que saber conciliar esse tempo, né, e trabalhar. E o fato de você estar trabalhando não te impede de você fazer um trabalho espiritual. É verdade. E uma coisa que a gente vê, né, como os textos aqui do programa, a gente não sabe do momento, não sabe do reflexão que a gente vai ter agora na sequência com o Zé Antônio, né? Mas no programa passado, no segundo domingo, falou dos trabalhadores da última hora. Bem atinente com o que a Teca falou, né? Aquele que chega na primeira hora ganha o mesmo valor do que o que chega na última hora. E o Senhor do trabalho sabe, né, o valor de cada um. E hoje, no Zé Antônio, nós vamos ter também uma reflexão muito importante, muito bacana de se ouvir, que são muitos os chamados, poucos os escolhidos, que a gente vai ouvir agora. Olá, amigos. Iniciamos na reflexão passada e nós temos feito disso praticamente um hábito de dividirmos em duas reflexões para a gente poder concluir um raciocínio em uma e iniciar um novo raciocínio na outra, para não perdermos algumas informações necessárias para todos nós. Jesus fala na parábola dos trabalhadores da última hora, concluindo que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, o que nos dá uma outra reflexão muito importante. Por que poucos os escolhidos? Quer dizer, quem que escolhe? Quer dizer, Deus está escolhendo e você vai ser escolhido, esse não, esse sim, ou esse não? Ou somos nós que nos escolhemos? Ou somos nós que vamos dizer se somos dignos ou não de fazermos parte dessa falange de trabalhadores da última hora? O fato é que Jesus deixou bem claro na parábola dos trabalhadores que um pai de família saiu a convocar trabalhadores. E ele já dizia para os apóstolos: peço a Deus que enviem mais trabalhadores, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então ele conta com os próprios seres humanos para essa tarefa gigantesca de espiritualizar a terra com o seu evangelho. Então nós vamos iniciar essa reflexão, muitos os chamados, poucos escolhidos, de uma forma bastante profunda e de muito interesse para todos nós. Por quê? Porque nós podemos ser aqueles que demos conta de uma tarefa, ou estamos dando, ou estaremos dando, ou não. Podemos nos perder no caminho, esse é o grande obstáculo. Então nós vamos começar com a mensagem de Erasto, que nós comentamos, que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, 4 mensagens foram escolhidas: Constantino, Erasto, Henriene e o Espírito da Verdade. E Erasto diz assim: ide, agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu, falando para aqueles que hoje fazemos parte como adeptos da doutrina dos Espíritos e aceitamos trabalhar na doutrina dos Espíritos a favor da divulgação da mensagem do Evangelho de Jesus à luz do Consolador. Então, os trabalhadores da última hora. Mas diz assim Erasto: mas cuidado, porque entre os chamados para o Espiritismo, que somos aqueles que estamos participando da última hora da convocação, muitos se desviaram da senda, do caminho. Então eu vou passar uma análise dos cuidados. Por quê? Por que muitos se desviaram? Porque quando começa toda essa tarefa aqui na Terra da evangelização do mundo, com as primeiras pregações de Jesus, a exemplificação e a mensagem do Cristo, quando começam todas as tarefas, nós provavelmente não perdemos muito tempo, nós não nos vinculamos a essa proposta superior, ou se tentamos, não conseguimos, por causa das nossas tendências inferiores. O mundo nos arrastou.
Nós fomos engolidos pelas paixões do mundo, pela matéria, pelos prazeres, pelos desejos. E com isso, nós não conseguimos nos vincular àqueles que foram se tornando dignos, trabalhando na seara do Cristo aqui na terra. E chegou na última hora, Jesus está nos dando ainda a oportunidade, nos convidando para tentar de novo, gente. Isso é importante ficar na nossa mente. Nós já estávamos lá reencarnados, estamos aqui reencarnados, e Jesus está nos dando a oportunidade para tentarmos de novo. Só que aqui que nós trazemos muito mais tendências inferiores, porque foram muito mais séculos de erros, de quedas, de dívidas, de atos cruéis, de desequilíbrios. Nos comprometemos muito perante as leis de Deus, e no entanto estamos recebendo do nosso Mestre o convite para colocarmos o arado no campo e não olharmos para trás, e participarmos da última hora desse momento grandioso que vive a Terra. E o maior obstáculo somos nós mesmos. Eu vou apresentar para vocês um quadro muito interessante que está registrado no livro Trilhas de Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda, livro editado pela Ideal em 1994. Ele vai falar que foi eleito nas regiões das trevas um soberano, naquelas audiências negativíssimas, que tinha sido um descendente de Gengis Khan no século XIV, mais ou menos, uma pessoa de uma crueldade, que assim que desencarnou já foi habitar os abismos, ser líder das trevas, e foi eleito como soberano das trevas. E ele faz uma proposta para impedir que o Espiritismo, por ser o Consolador prometido, se propague, que é inimigo das trevas é a luz. E o Espiritismo é a luz que Jesus prometeu ao mundo para ficar conosco para todos sempre. Então eles têm uma proposta, e olha a proposta que esse Espírito diz, ele chama de as quatro, e fazendo uma alusão a Buda, as quatro nobres verdades de Buda, ele diz que então são também as quatro verdades que vão ajudar a fazer as pessoas falirem, caírem, que são aqueles que querem ser o trabalhador da última hora. Primeiro, o homem é um animal sexual que se compraz no prazer, deve ser estimulado ao máximo até a exaustão sexual, aproveitando as suas tendências, e quando ocorrer o cansaço, levá-lo aos abusos. Olha a ideia desse soberano das trevas: pegar espíritos especializados na sexualidade, envolver os trabalhadores da última hora para que lembrem-se das suas tendências sexuais e percam-se, como diz a mensagem, no caminho, na senda, quer dizer, se percam no caminho, caiam, quedas morais. No livro Tormentas da Obsessão, apresenta-nos Filomena um grande trabalho de Eurípides Barçanufo, que é o Hospital Sanatório Esperança, para recolher os espíritas que caíram, e apresenta o caso de Ambrósio, que está lá prisioneiro nas trevas, e era um médium, que era para ser um grande instrumento de Jesus aqui na Terra, e não deu conta por causa dessas tendências. Aí o Espírito propôs quatro técnicas de obsessão. O sexo, levando aos exageros e ao desequilíbrio. O segundo, o narcisismo. O narcisismo para fomentar o campeonato da presunção. Nas modernas escolas do espiritualismo, a pessoa se sentir superior, vaidade, achar que é melhor que os outros. Na hora que começa a crescer a vaidade, a doutrina vai embora. O Cristo rola, como nós usamos essa expressão aqui numa outra oportunidade. Quando começa a crescer esse egocentrismo, se perde, se exibe a criatura, diz o soberano das trevas, exibe-se a criatura e morre os objetivos superiores. Então, sexo e vaidade, narcisismo. Terceira técnica de obsessão para derrubar os trabalhadores da última hora: o poder. Assim que a pessoa descobre que dentro de si, que as suas tendências de domínio, de agressividade daquelas épocas antigas surgem de volta, ele quer novamente dominar, ele quer ser líder, porque sempre foi líder, quer continuar sendo líder. Mais um motivo para ser submetido
essas falanges de espíritos negativos que passam a subjugá-la, dominar sua vontade, e mais uma vez a obra fica para segundo plano. E em quarto, o dinheiro. Aquela ânsia de ser rico, a ânsia de ter poder. Sabe-se que o cristianismo, diz o soberano das trevas, quando ele propõe a técnica do dinheiro, né, da luxúria, sabe-se que o cristianismo começou a morrer quando o martírio lógico foi substituído pelo destaque social, quando o dinheiro comprou as coisas até o reino dos céus. Então são técnicas usadas pelos obsessores para poder impedir que as pessoas conquistem essa sua tarefa de trabalhador de última hora. E este livro, editado pela Federação Espírita Brasileira, chamado Voltei, assinado pelo irmão Jacó, que todos sabemos que foi um ex-presidente da Federação Espírita, Frederico Figner, ele narra um exemplo do que é trabalho sem qualidade. Porque ele diz assim, ele foi diretor de reunião mediúnica de desobsessão por anos, diretor da Federação Espírita por anos, foi um trabalhador do espiritismo, e quando ele desencarna, ele descobre que ele não tem luz própria. É dizer, seu corpo espiritual não evoluiu, não ascendeu a planos maiores. E ele começa a vivenciar no mundo espiritual, embora todo o amparo, toda a caridade dos seus amigos da espiritualidade, Bittencourt Sampaio, Dr. Bezerra de Menezes e tantos que eram ligados à federação, ou ampararam, ou ajudaram, e ele percebia a luz que eles iluminavam, e olhava para si e não via luz nenhuma. Então ele foi conversar com o seu benfeitor, o Andrade, e falou, irmão Andrade, o que está acontecendo comigo? Ele falou, pois é, muito trabalho e pouca caridade, pouco amor. Então você não vivenciou amor, você vivenciou filosofias, você vivenciou teorias, você trabalhou, então você veja bem, quantas pessoas trabalharam na seara do Cristo desde a primeira hora sem qualidade, sem acender a própria luz, sem se transformar. Chega na última hora, ainda na última hora, não conseguiram acender a própria luz. E conta o irmão Jacó que ele foi ingressado ou ingresso em escolas de caridade, para aprender então lá no mundo espiritual, depois de desencarnar, o que é realmente ser um trabalhador da última hora. Então quando Jesus diz, muitos serão os chamados, esse é um exemplo, e poucos os escolhidos. Mas nesse livro ele mostra que em um ano de trabalho no mundo espiritual, agora com a consciência cristã de que é preciso trabalhar com a abnegação, eu vou dar aqui umas regrinhas que o Espírito Erasto nos apresenta, muito interessante para a gente. Então, o que é preciso fazer para acender a própria luz enquanto nós estamos aqui na Terra? E ele diz assim, ó, você vai se reconhecer no bom caminho quando fizer as seguintes coisas, ensinando, pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuir aos aflitos, pelo amor que dedicar ao seu próximo, pela sua abnegação nas tarefas cristãs e pelo seu altruísmo. Com essas regras básicas que o Espírito de Erasto nos apresenta, você então, ou nós conseguiremos transformar essa nossa tarefa, nessa última hora, numa tarefa vitoriosa. E aí nós podemos então ir agradecer a Deus de todo o coração a bênção dessa oportunidade que estamos recebendo de Jesus na última hora, mais uma vez, de trabalharmos de novo na sua vinha. Deus nos abençoe, um abraço a todos. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem, a reflexão do querido Zé Antônio, nosso amigo de sempre, né? Hoje no plano espiritual, cuidando de todos nós como um bom mentor, como um bom amigo, né? E essa passagem de muitos chamados, poucos escolhidos, que está dentro do contexto dos trabalhadores da última hora, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente os espíritas, né? Porque eu vejo muitos se vangloriarem disso, que os espíritas são os trabalhadores da última hora, e não esquecer da mensagem que está lá no Evangelho, no capítulo 6, lá do Consolador Prometido, né? Onde há mensagens do Espírito de verdade,
Fica aqui a dica de ler também, né? Quando ele começa assim, no item 7, sou o grande médico das almas, e no meio do texto, Antônio, ele fala assim, ó, Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. O que é supremo apelo? É o último apelo, é a última chance, né? Então, esses trabalhadores da última hora e os espíritas, é como se houvesse aqui, ó, estou te dando mais uma chance de tantas que você não aproveitou. Aproveita agora, abraça isso com o conhecimento que o Espiritismo dá e não erre, né? Para não acontecer o que aconteceu com os exilados de Capela, né? Então cuidado, pessoal, aquele que chegou na primeira hora está ganhando 1 denário, está feliz da vida, né? Não vai brigar por quem chegou na última hora e está ganhando 1 denário, porque é um espírito mais evoluído. Agora nós, que precisamos do conhecimento, do trabalho edificante para poder acender a nossa luz, né? E olha, que o irmão Jacó foi presidente da Federação Espírita do Brasil, da FEB, e chegou no plano espiritual ofuscadinho, não é de fusca não, ofuscadinho, apagadinho, né? Precisando de ajuda. Mas e aqui no capítulo 20 mesmo que o Zé Antônio estava falando ali, Espírito de Verdade, ele vem dizer assim, ó, trabalhemos juntos e unamos as nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse danos para a obra. Então, que nós possamos, né, viver em harmonia, colocando realmente em prática os ensinamentos de Jesus, para que a gente possa viver a fraternidade. Bom domingo a todos, uma boa semana, que Jesus nos abençoe, Feliz Natal a todos vocês e um bom ano novo. É isso aí, pessoal. E lembrando sempre que o trabalho é sempre em favor ao próximo. Lembremos sempre primeiro do outro, e aí nós estaremos melhorando. Deus abençoe a todos, um bom domingo, Feliz Natal. O nosso abraço, e que o ano que vem a gente esteja junto novamente, estudando aqui com essas reflexões maravilhosas e todos crescendo. Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.